E nós só temos esses 2%, talvez um pouquinho mais, de evangélicos, por minha e por sua causa. Sabe por quê? Porque Deus tem colocado pessoas em lugares estratégicos. Deus tem colocado pessoas em lugares estratégicos. Porque Ele confia em mim e confia em você. Mas muitas vezes nós negligenciamos a palavra do Senhor. Nós só estamos vivendo isso hoje por mim e por sua causa. Porque no lugar que eu estou, eu sou perseguido. Porque eu sou crente. Mas Deus me colocou lá para mim ser perseguido e mostrar a diferença que o crente faz. Eu estou num lugar em que as pessoas não gostam de crente. Eu nem falo que sou crente porque lá ninguém gosta. Mas Deus me colocou lá para eu provar para eles, para eu mostrar para eles que o crente é diferente. Que aonde o crente está, as coisas mudam. Mas eu tenho negligenciado isso. Então, eu deixo muitas vezes de mostrar quem eu sou ou quem eu deveria ser, porque senão eu vou ser perseguido. Porque aqui a cidade é muito, vamos colocar nesse tempo, muito tradicional. Então não se pode falar muito do evangelho, porque as pessoas não vão gostar. Mas importa mais eu agradar a Deus do que aos homens. O que você tem feito, o que eu tenho feito para mudar essa história? Nós ficamos brigando entre nós e quem perde é o reino. É muito triste. Eu tenho visto pessoas felizes porque uma igreja fechou e as pessoas daquela igreja vão para outra. Quem sabe não vão vir para a minha, para qual eu estou. Mas, irmãos, pense bem, se uma igreja fecha e todos eles, digamos que uma igreja com 200 membros fecha e todos os 200 membros venham para cá, o que é acrescentado isso no reino do Senhor? Nós estamos brigando por igreja, quando na realidade nós deveríamos estar brigando pelo reino. É batista, assembleano, quadrangular, presbiteriano. Quando na realidade o que faz a diferença é ser crente, é ser cristão, é ser do Senhor. Aleluia, glória a Deus, porque abriu mais uma igreja do lado da minha, do lado da que eu estou. Por quê? Porque assim essa rua vai se inundar da glória do Senhor. Eu estive, uma das últimas vezes que eu estive em São Paulo, eu fui na igreja em que a minha irmã frequenta. Esqueci o nome da igreja. Não me lembro o nome. E ao lado tem a igreja que ela frequenta, tem uma loja e depois uma outra igreja. E eu cheguei lá um pouco mais cedo e estava na porta e os crentes iam chegando de uma igreja e de outra igreja. Vocês precisavam ver a festa dos irmãos se encontrando. E essa festa vai acontecer lá no céu. Ou não? Porque nós vamos subir não como batista, como presbiteriano, como assembleano. Nós vamos subir como cristãos, como servos do Senhor. Nós temos que brigar pelo evangelho. Nós devemos brigar pelo evangelho. Nós temos
quer acabar com isso. Essa situação de cemitério de pastor acaba hoje. Essa cidade não vai mais ser reconhecida como isso. O evangelho aqui vai crescer e vai prosperar, porque é o Senhor, é promessa do Senhor. Se tiver um, Deus faz a diferença. E ainda que não tenha ninguém, eu estou aqui e quero fazer essa diferença. E não aceito mais isso. Aqui é o melhor lugar do mundo. É o lugar em que eu deveria estar, porque foi Deus que me colocou aqui, e Ele não erra. E se você está aqui, pode ter certeza que você está no lugar certo. Você quer ir para outro lugar? Cumpra o seu propósito aqui primeiro. Abra sua Bíblia lá em João, capítulo 4. João capítulo 4, versículo 1. Diz assim, ó: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber? Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhes Jesus: Quem beber dessa água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e este que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiravam de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: Que perguntas ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens:
vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei-os os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, e em tesouro o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador, outro o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Até aí. Pai, louvado seja o teu santo nome. Senhor, é muito bom estar na tua presença. É maravilhoso poder adorar o Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz, e nós sabemos que o Senhor tem muito para nós nessa noite. Fala conosco, o teu povo quer ouvir o Senhor. O Senhor sabe que eu de mim mesmo não tenho nada para o teu povo, mas o Senhor tem. Que nessa noite eu diminua e que o Senhor cresça, e pela misericórdia do Senhor eu possa passar tudo o que o Senhor tem para o teu povo, em nome de Jesus. Amém? Aqui a Bíblia relata um encontro de Jesus e a mulher samaritana. Os samaritanos eram uma raça parte judia, parte gentia. Assim eles eram considerados proscritos, e os judeus os desprezavam. Mas eles tinham uma coisa: eles acreditavam que o Messias viria. Eles acreditavam na vinda do Messias. E Jesus precisava atravessar a província de Samaria. Ainda que eles eram um povo inimigo, vamos colocar assim. Mas Deus planejou essa travessia, que Jesus precisava ter um encontro com aquela mulher. Deus planejou um encontro com a pecadora, a mulher samaritana. Porque no encontro ela acharia a água da vida, que só Jesus Cristo pode dar. Ela se surpreendeu com o fato de um rabi judeu pedir água a uma mulher, e uma mulher samaritana. Era muito difícil naquela época um homem conversar com a mulher, um rabi conversar com a mulher, e ainda mais um judeu, e ela uma samaritana. Ela não sabia nada de Jesus, além do fato de que ele era judeu e de que tinha sede. Assim é o pecador. Nós somos cegos. Nós não vemos além do nosso nariz. Está mais interessado no que vê fisicamente, na água. Ela estava interessada na água que ele poderia pegar para ela. E ela deixou de ver 2 coisas ali. Ela ignorou 2 coisas essenciais. A primeira, a dádiva de Deus, que é a salvação. E a segunda, a identidade do Salvador que estava na frente dela. Porque só Jesus tem essa salvação. Jesus fala da água da vida, e ela interpreta isso de forma literal, que é típico do pecador: confundir o físico com o espiritual. Jesus falando de coisas espirituais e ela pensando em coisas físicas. Você lembra lá em João, se não me engano, no capítulo 3, ele tem um encontro com Nicodemos,
E ele fala para Nicodemos que é necessário que nós nasçamos de novo. E Nicodemos não entende, porque ele vê de maneira literal. Ele vê o físico. Jesus estava falando de coisas espirituais. Ele fala: pode porventura um homem já velho voltar de novo? Então muitas vezes nós não enxergamos o espiritual. Na maioria das vezes nós vemos só o físico. Deus tem falado conosco. Deus usa tantas coisas para falar conosco. E muitas vezes nós vemos só o espiritual. Às vezes ele precisa usar uma mula. Mas nós fechamos os nossos olhos espirituais e ficamos só no físico. Jesus disse que as coisas do mundo não satisfazem e que sem Cristo os homens sempre tornarão a ter sede. Há um vazio. E às vezes nós queremos preencher com coisas, com situações, prosperidade, queremos satisfazer o nosso desejo. Mas sempre há um vazio que só é preenchido com o Senhor. Só o Senhor pode preencher esse vazio. Ele promete a água da vida, e essa água ela brotará em nosso coração e nos manterá sempre revigorados e satisfeitos. Quando ele fala de água, ele fala do Espírito Santo. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, não importa o lugar que nós estamos, não importa a cidade que nós estamos, não importa o trabalho em que nós estamos, lá nós fazemos a diferença, porque nós estamos cheios da água da vida, nós estamos cheios do Espírito Santo. A ordem de Cristo para aquela mulher é: vai e chama o teu marido. O objetivo era de avisar a consciência dela, a forçá-la a encarar seus pecados. A pessoa que esconde os seus pecados, ela não pode ser salva. Lá em Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessam e deixa alcançará misericórdia. A mulher tenta mudar o rumo da conversa. Ela, como os pecadores condenados de hoje, quando nós conversamos, eles sempre tentam mudar o rumo da conversa, e ela tentou. Ela argumenta com o Senhor a respeito de diferenças de religião, aonde devemos adorar, que igreja que está certa. Eu vou sair daqui porque aqui não está certo, porque aqui eu sou confrontado. Nós queremos argumentar com o que Deus faz ou não faz, aonde Ele nos coloca ou não, porque nós queremos estar no lugar de conforto, e Deus não nos chamou para estar no lugar de conforto. O Senhor nos chamou para fazer a diferença. Jesus vira para ela e diz: o importante é conhecer o Pai, e isso só acontece por meio da salvação. Quando nós temos certeza, convicção da nossa salvação, não importa onde nós estamos, porque nós sabemos que esse breve momento aqui vai passar rápido, e nós vamos estar lá com Ele. Então não importa se eu moro em Barbacena ou se eu moro em Los Angeles, não importa se eu moro em São Paulo ou no Rio de Janeiro, o que importa é que eu sou salvo e que eu vou morar no céu. Mas nós ficamos brigando. Na igreja que eu estou, mas lá o pastor
pregou pesado demais. O irmão não me deu a paz do Senhor. Ele está diferente comigo. Eu noto. Nós questionamos coisas pequenas e deixamos de brigar pelo reino. Deixamos de fazer a diferença. Se o meu irmão não é crente, eu vou ser crente e mostrar para ele o que o crente faz. Se na igreja não prega a verdade, eu vou ser a verdade e vou mostrar a diferença que nós temos que fazer. Nós temos que ser a verdade deles, porque nós somos as cartas que eles leem. Eles não leem a Bíblia, eles nos leem. Qual é o seu capítulo e o seu versículo que eles leem em você? Qual é o capítulo da Bíblia e o versículo da Bíblia que eles leem em você? Quando eles olham para mim, eles querem o Deus que eu sirvo? Eu estou fazendo a diferença na escola, na faculdade, no trabalho, com os meus vizinhos? Eu estou dando um bom testemunho? Ou as pessoas olham para mim e falam, eu não quero isso para mim não. É tudo igual. Não vale a pena servir esse Deus. Para quem você pregou esse mês, esse ano? Pastor, esse ano é um ano atípico. Teve essa pandemia. Maravilhoso. Olha como Deus deu para falar de Deus. Quantas pessoas você evangelizou? Você falou do seu Deus esse ano? Pelo menos uma? Duas? As pessoas veem em você o Senhor? Ou quando elas olham, falam, não, não quero isso para mim não, para minha vida. Vai lá em João, vamos continuar. 4, versículo 39. João 4, versículo 39, diz assim: e muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher, que testificava, que dava o testemunho, que não era advogada de Jesus. Porque na maioria das vezes nós queremos ser advogado, mas ele não precisa de advogado, ele precisa de testemunha. Ele precisa que nós mostremos o como ele é bom, não o que nós falamos. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Indo pois ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram por causa da palavra dele. E diziam à mulher: já não é pela tua palavra que nós cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Ela deu testemunho. Eles foram ver, tiveram uma experiência com o Senhor. Eles falaram: não, esse é o Salvador do mundo. Jesus não precisa de advogado, ele precisa de testemunha. Sede minhas testemunhas, foi o que ele disse. Nesse momento, os samaritanos foram ao encontro de Jesus, e ao verem os seus sinais e ouvirem as suas palavras, não tiveram dúvidas e confessaram ele como Senhor.
Quando um homem ou uma mulher tem um encontro com Cristo, grandes transformações acontecem. Quem já teve um encontro com o Senhor aí? Sua vida foi transformada? Ou ainda não? Se não, ora ao Senhor, fala: Senhor, eu quero ter um encontro contigo. Eu quero a minha vida transformada. Não tem como você ter um encontro com o Senhor e sua vida continuar a mesma coisa. É impossível. Apesar da baixa reputação daquela mulher perante a sociedade samaritana, as pessoas acreditaram na sua transformação e deram crédito ao seu testemunho sobre a pessoa de Jesus. Os samaritanos, atraídos pelo testemunho daquela mulher de Sicar, receberam a Cristo como Salvador do mundo. Jesus é o Salvador do mundo. Tanto Deus Pai como Deus Filho são chamados de Salvador na Escritura. Vá lá em Tito, capítulo 1. Tito 1, versículo 3, diz assim, ó: E no tempo próprio manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé que nos é comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Várias pessoas na Escritura ou através da história poderiam receber o título de Salvador ou Libertador, por terem salvado ou liberto uma pessoa, um povo, uma nação de algum inimigo. Juízes 3:9 diz assim: Mas quando os filhos de Israel clamarem ao Senhor, o Senhor suscitou-lhes um libertador que os livrou, Otiniel, filho de Kenaz, o irmão mais moço de Caleb. 2 Reis 13:4 diz assim: Joacás, porém, suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor o ouviu, porque viu a opressão com que o rei da Síria oprimia Israel. Pelo que o Senhor deu um libertador a Israel, de modo que saiu de sob a mão dos sírios, e os filhos de Israel habitaram nas suas tendas como dantes. Há alguns libertadores do povo, de pessoas, mas libertador do mundo, só Jesus. Jesus é o Salvador do mundo inteiro. Ele é o nosso Salvador, Ele é o meu Salvador, Ele é o seu Salvador. Amém? Faraó chamou a José de Zafenate Paneia, que significa Salvador do mundo, pelo fato de José ter elaborado um plano de previdência inteligente para salvar o mundo da fome. Porém, somente Jesus pode salvar o mundo de verdade. Ele é o pão vivo que desceu do céu para matar a fome espiritual do mundo inteiro. Lembra que eu já falei aqui que nós temos uma fome, um cansaço que na alma. Só Jesus pode nos salvar, nos libertar disso. Pode aparecer vários libertadores, mas que liberta a nossa alma, só Jesus. João 6,48 diz assim: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Isaías 43:11 diz: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Isaías 45:22: Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os confins da terra, porque eu
sou Deus e não há outro. Jesus Cristo é o Salvador do mundo por excelência. Ele já nasceu Salvador. E nós temos Ele. E o povo carece. O povo está com fome, está com sede. Nós temos o pão vivo, nós temos a água viva. Vai lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Não, desculpa. Lucas, capítulo 2. Jesus nasceu Salvador. Lucas 2, versículo 10 diz assim: o anjo, porém, lhes disse: não temais, porquanto vos trago novas de grande alegria, que o será para todo o povo, e que vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Agora Atos 13, 22 diz assim: e tendo deposto a este, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também, dando testemunho, disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel um Salvador, Jesus. Pedro, em Atos também, afirma: e em nenhum outro há salvação. Atos 4,12. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos. João também diz, 1 João 4,14: e nós temos visto e testificamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Deus enviou o Filho dele. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o que Ele tinha de mais precioso. O bem mais precioso que Ele tinha, Ele enviou por amor. E nós recebemos e ficamos para nós. O mundo anseia por esse amor, mas nós ficamos: eu não vou falar porque eu tenho vergonha. Eu não vou falar porque se eu falar eu vou ser perseguido. Negligenciamos o Salvador. E às vezes nós falamos de outros. Quer ver? Vou falar alguns aqui, ó. Solon Lopes, Paraguai. Simão Bolívar, Venezuela. San Martín, Argentina. Francisco Pizarro, Peru. Herman Cortés, México. Guilherme de Normandia, Inglaterra. George Washington, Estados Unidos. São considerados heróis e salvadores em seus países. Mas Jesus Cristo, Ele é celebrado como Senhor e Salvador do mundo inteiro. E nós não fazemos festa. Nós guardamos para nós. Nós temos a cura, nós temos a salvação, nós temos a libertação, porque nós temos o Salvador. E as pessoas precisam, as pessoas anseiam, os campos estão brancos. Foi o que Jesus disse. Nós acabamos de ler. Onde estão os ceifeiros? E o interessante
que os discípulos de Jesus, eles estavam mais preocupados com o alimento físico que com o espiritual. Jesus está cansado, sedento e com certeza estava com fome. No entanto, ele põe os assuntos espirituais acima do conforto físico. Os discípulos compram alimento. Jesus ganha almas. Enquanto eles saíram para comprar o alimento, Jesus se preocupou em ganhar vidas. Quando eles voltaram, falaram: Senhor, aqui o alimento. Ele falou: não, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Provavelmente os discípulos no caminho para Samaria disseram: nunca ganharemos almas aqui. Essas pessoas têm um coração duro e são inimigas do nosso povo. Talvez os discípulos falaram isso, porque os samaritanos eram inimigos deles. Se nós falarmos aqui, não vai. Se eu falar para o meu vizinho, ele é duro de coração. Na escola, como que eu vou pregar do Senhor na escola? Eles vão fazer bullying comigo. Na faculdade, como falar do Senhor? Mas o Senhor nos ensina. É duro de coração? É duro de coração? A parábola da semeadura. Jesus disse que o semeador saiu a semear. Algumas sementes caíram na beira do caminho, outras no meio dos espinhos, outras no meio das pedras. Jesus não disse que não era para semear mais ali. Nós temos que entender que nós não podemos lançar a semente de qualquer maneira. E a semente é a palavra do Senhor. O agricultor, ele não planta a semente de qualquer maneira. Primeiro ele prepara a terra. Nós não podemos lançar semente de qualquer maneira. Primeiro nós temos que preparar a terra. A terra é o coração. Nós temos que adubar. Nós temos que revolver ela. Temos que aguar. E o coração, nós trabalhamos ele com oração, é com jejum, é apresentando ele para Deus. Muitas vezes nós queremos apresentar Deus para ele, mas às vezes não é dessa maneira que funciona. Às vezes nós temos que apresentar ele para Deus. 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Existem mães há 20 anos orando pelos filhos. E você acha que a oração é em vão? Ela está trabalhando nessa terra. Que vai chegar a hora que a semente vai dar fruto. Que é promessa do Senhor. Jesus disse: os campos estão brancos, prontos para a colheita. Todo o povo de Deus deve trabalhar juntos na colheita do campo. Alguns no plantio, outros na colheita. E o crescimento, ele vem do Senhor. Mas nós achamos que o crescimento é por métodos que a gente faz. Não, se eu fizer dessa maneira, vai... Não adianta. O crescimento vem do Senhor. Lá em Atos, tem a receita para o crescimento. Permaneciam na doutrina dos apóstolos, tinham comunhão, partir do pão. Essa é a receita. Não tem estratégia melhor do que comunhão. Isso aqui é a melhor estratégia. Quem dá o crescimento é o Senhor. Vai lá em 1 Coríntios capítulo 3.
Nós achamos que se fizermos de uma maneira tal, vai explodir, vai estourar. Se colocar a luz, os jovens, irmão, não tem pregação para jovem, para criança, tudo é palavra. É lógico que na linguagem da criança, na linguagem dos jovens, mais palavra. Não adianta fazer festa, não adianta colocar luz, não adianta. Palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade libertará. Amém? 1 Coríntios 3, versículo 5, diz assim: Pois que é Apolo e que é Paulo, se não ministros pelos quais crestes, e isso conforme o que o Senhor concedeu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que cega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, uma só coisa é o que planta e o que rega, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Devemos prestar atenção ao exemplo de Jesus como ganhador de almas. Ele não permite que preconceitos pessoais ou necessidades físicas o atrapalhem nessa tarefa. Sem forçar, de forma amigável, ele dirige a conversa e permite que a palavra faça efeito no coração daquela mulher. Não forçou nada. Nós não temos que forçar, nós temos que pregar. E o mais importante, nós devemos viver. Mas nós queremos ver o resultado na hora. Porque nós somos a geração que é tudo no momento. Nós não esperamos. Nós queremos ver o resultado hoje, amanhã. Se tivesse sido ontem, tinha sido muito melhor. Eu preguei hoje, mas se a pessoa já tivesse sido ganha ontem, excelente, Senhor. Nós queremos ver o resultado na hora. Mas quem dá o resultado, quem dá o crescimento é Deus. E Ele sabe a hora. Ele sabe o momento certo. Nós temos é que falar, nós temos é que pregar, nós temos é que viver. Onde nós estivermos. Porque nós estamos aqui, você está no lugar que você está, pela misericórdia do Senhor. Porque Ele quer te usar exatamente ali, onde você está. Porque Ele sabe que você vai dar fruto ali. Muito fruto, não sei. Talvez um. Talvez um. E esse um vai fazer uma diferença em algum lugar. Jesus foi lá e falou com a samaritana. Se não fosse Jesus, se fosse os discípulos, tinha passado despercebido. Mas Jesus não faz acepção de pessoas. Nós não podemos fazer também. Cada vida é importante para o Senhor. Uma vida, a Bíblia diz que vale mais que o mundo inteiro. Deus move o mundo inteiro para ganhar uma vida. Nós não temos o direito de perder nenhuma. Nós temos que falar do amor de Deus a tempo, afora, todo tempo, em todo momento. Não podemos perder a oportunidade. Nós só estamos vivendo o que nós estamos vivendo por negligência nossa. O Senhor sabe exatamente o que precisa para essa cidade ser ganha para Ele. E Ele ama essa cidade.
E Ele tem um projeto especial, maravilhoso para essa cidade, para você e para a sua família. Por isso Ele colocou você no lugar que você está. Porque Ele sabe, Ele confia em você, Ele sabe que você é capaz. Ele sabe que Ele te escolheu. Ele não escolhe vencedor, Ele escolhe mais que vencedor. Ele confia em você. A única pessoa que pode parar você é você mesmo. Só você. O diabo não tem poder para te parar. Pastor, mas o diabo está furioso. Ele está furioso desde um princípio. Mas ele não tem poder algum para te parar. Porque Jesus disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E Ele pegou esse poder e entregou para você de bandeja. Não abra mão disso. Não abra mão de servir ao Senhor, de fazer a diferença onde você está, de ser um soldado do Senhor. Ele quer mudar a história da cidade, Ele quer mudar a história da sua família, Ele quer mudar a sua história. Mas depende de você assumir esse compromisso com Ele, de ser um cidadão do reino. Lá em Apocalipse, Ele fala para as igrejas, e dentre elas tem uma que Ele fala: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Já pensou você chegar diante do Senhor e Ele falar: tenho porém contra ti, fez tudo certo, mas você abandonou o primeiro amor, o essencial. Hoje nós temos visto isso, um esfriamento. Eu ia até pregar sobre isso hoje, mas de manhã Deus me deu essa palavra e eu preparei. Eu ia pregar sobre isso, sobre o amor ágape, né? O amor que tem se esfriado. Jesus disse que no final o amor de muitos se esfriaria. Ele disse que haveria guerras, rumores de guerras, mas Ele disse que o amor esfriaria. E nós temos visto isso. O amor das pessoas esfriando. É o sinal que Ele está voltando. Não demora. E a palavra diz que Ele virá como um ladrão. O ladrão não passa na sua casa e deixa aqui meu cartãozinho de visita. Amanhã, por volta de 6 horas, eu vou passar aqui para te assaltar. Não. O ladrão vem na hora que ninguém está esperando. Na hora que está todo mundo confortável. Na hora que você acha que... não, ele não... Ele disse que viria desde o princípio. Eu escuto essa história. Mas eu creio que nós estamos nos últimos momentos aqui na terra. Não seja pego de surpresa. Cumpra o propósito para o qual o Senhor te chamou. Faça a sua parte, não importa o que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar. Declare o seu amor pelo Senhor. Por onde você andar, onde você estiver. Que as pessoas reconheçam você como um cristão, mas um verdadeiro cristão. Que as pessoas possam ver a diferença. Hoje é modinha, é tudo igual. Não, não é não. Eu sou diferente. Porque eu sou aquele que o Senhor procura. Eu sou o verdadeiro. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar por você.
Amém, Pai. É tão bom estar na presença do Senhor. É maravilhoso poder adorar.